O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, especialmente todos da família de Patrício, que partiu há 7 dias e que acompanhei nas orações, nas despedidas. Deus criou o mundo e se desgostou do mundo. Se desgostou porque o mundo voltou contra ele. Se tornou adversário de Deus. Transgrediu suas leis. Esqueceu dele. Mas havia alguém entre todos que era justo. Noé. E Deus resolveu, através de Noé, salvar o mundo e não destruí-lo. Recomeçar. Ter uma nova criação. Quando as águas se acalmam, que Noé vai tomar posse do mundo, por Deus criado, ele recebe a ordem de se apossar do mundo,
dominar o mundo, colocar o mundo de acordo com os preceitos de Deus. E Deus dá os seus preceitos. Um deles é não derramar o sangue humano. Respeitar o ser humano. Isso houve antes. Caim derramando o sangue do irmão Abel. Mas Deus dá como determinação: não derrame o sangue dos outros. Pode usar, matar os animais, derramar o sangue deles, consumi-los, todos eles, mas o ser humano deve ser preservado. Por quê? E ele deixa bem claro por quê. Porque sois a imagem do Criador, sois a imagem de Deus. Não se pode atacar a imagem de Deus. Não se pode ferir essa imagem de Deus, que é o seu semelhante. Essa é a condição para que se tome a posse da terra. O homem, o ser humano, não pode ser inimigo do homem. O que significa isso? No Antigo Testamento existe a palavra Satã. Satã significa incomodar. É um verbo. Mas também, como substantivo, significa o adversário em geral. O adversário. Há pessoas que se põem contra as outras. Estas são chamadas de Satã. Também, quando foram criados os tribunais, há uma pessoa que acusa. No tribunal tem o acusador. Esse acusador era chamado de Satã. Qualquer pessoa que se põe contra os propósitos da outra era chamada de Satã. E veja que no Evangelho que nós ouvimos, Jesus tem um propósito. Ele quer, antes de mostrar o propósito dele, ele quer saber o que as pessoas sabem a respeito dele. O que as pessoas pensam e dizem quem ele é. E pergunta para os discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E as respostas são variadas. Mas as pessoas já sabem que ele é alguém, uma pessoa boa. Pensam que ele é um profeta. Uns dizem que é João Batista. João Batista, uma pessoa respeitada, tida como um grande profeta. Depois de muitos e muitos séculos sem profetas, surge aquele que anuncia o Messias, aquele que vem. Uns dizem que é João Batista.
Ele tinha sido morto. E eles pensavam, ressuscitou dos mortos, está aqui de novo. Outros dizem que é o profeta Elias. O profeta Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, deixando a missão para Eliseu. E as pessoas por séculos esperavam que um dia ele iria voltar. Então, uns dizem que é Elias. Já tinha passado 800 anos. Outros dizem que é um dos outros profetas. Então, isso é o que eles trazem daquilo que o povo pensa de Jesus. Ainda não sabem as pessoas direito quem ele é, mas já o identifica como um profeta. Mas Jesus é muito mais do que um profeta. Aí ele pergunta para os discípulos, ali em Cesareia de Filipe: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra. O Messias. Messias é aquele que era anunciado pelos profetas, que viria para restaurar o reino de Davi. Jesus disse para todos: não diga nada disso para ninguém. Por que que ele não quis que anunciasse que ele é o Messias? As pessoas nunca imaginavam que o Messias viria do jeito que ele veio. As pessoas esperavam o Messias que viesse do céu, triunfante, cheio de poder. Poria as dominações romanas para correr, restauraria o reino de Davi, todo poderoso. É assim que eles esperavam o Messias. Agora, eles estão diante de Jesus de Nazaré, carpinteiro, numa terra mal afamada, a Galileia, Cesareia de Filipe, habitada por pagãos. Ele não está no trono, ele não está em Jerusalém, ele está bem afastado de tudo isso. Não diga nada a ninguém, porque eu vou ter que passar pela mão das pessoas, dos lugares que vocês estão imaginando. Os doutores da lei, os sumos sacerdotes, escribas, fariseus, vou sofrer muito nas mãos deles. Esse não é o Messias que eles imaginavam. Tanto assim que Pedro,
que disse quem ele é, o Messias, agora o chama para um lugar afastado e diz: repreende Jesus. Eles não vão permitir que ele passe por isso. Não vão permitir que ele vá a Jerusalém. Repreende Jesus. E Jesus o repreende. Jesus diz: afasta de mim, foge, Satanás. Olha aqui, aquele que por revelação do Espírito de Deus diz quem ele é, agora quer impedir ele de cumprir a sua missão. Se fez o quê? Adversário de Jesus. Afasta de mim, Satanás. Quantas pessoas Jesus não poderia dizer isso, porque estão contrastando aquilo que ele ensinou, porque estão contrastando aquilo que é apontado como o caminho dele. Estão querendo mostrar outro caminho. Afasta de mim, Satanás. É o inimigo de Jesus, é o inimigo de Deus, é o adversário, aquele que quer impedir Deus de implantar o seu reino, o reino de Deus. Para isso veio o Messias. E se quisermos estar com Ele, se quisermos caminhar com Ele, se quisermos ser salvos por Ele, porque Ele veio para salvar o mundo, não para condenar, nós temos que caminhar com Ele. Se for preciso, sofrer com Ele, morrer com Ele. Se nós vivemos com Ele, sofremos com Ele, enfrentamos as realidades do mundo com Ele, nós, morrendo com Ele, nós ressuscitaremos com Ele. Isso as Escrituras nos dão a garantia. Não podemos nos opor a Ele. Agora as pessoas acham bonito até ficar questionando, dizendo tantas coisas, é invenção humana, que Ele não ressuscitou, que é tanta coisa que as pessoas esparramam, são os inimigos. Aos inimigos, aos adversários, aqueles que querem impedir Jesus de reinar. Afasta de mim, Satanás. É o que Jesus diz. Então vamos caminhar com Ele, com toda a fé, enfrentar as situações que Ele mostra aí no Evangelho. Se formos perseguidos, se formos mal falados, muitos catequistas, muita gente trabalha na igreja sem ganhar um tostão e ainda falam mal, se fazem adversários. Afasta-te de mim, Satanás. Não vamos nos opor ao Cristo, não vamos nos opor à igreja de Cristo, não vamos nos opor ao propósito que Cristo tem para nós, que é nos salvar. Salva pecadores, dilacerados, desprezados. Alguém imaginou e até me manda essas coisas, dizendo que se qualquer um pode ser salvo, esses malfeitores podem ser salvos. Eu rasgo a minha batina e vou para a praia.
Alguém me mandou isso. Eu disse, rasgue e vai para a praia, porque o último, aliás, o primeiro que foi salvo, estava ao lado dele. E esse que estava ao lado dele, que Jesus disse, hoje você vai estar no paraíso junto comigo, era um malfeitor. Está vendo como que são as coisas de Deus? Esse malfeitor mudou de vida ali na cruz. Foi salvo. O outro não. O comparsa não, porque o comparsa estava zombando dele. Mas ele se solidarizou e profundamente com Jesus, dizendo, ele é inocente. Nós merecemos, mas ele não. Olhou para Jesus, sangrando, vendo aquele sangue derramar, e disse, Senhor, lembre-se de mim, quando estiver na sua glória. Jesus disse, hoje mesmo, tu estarás no paraíso comigo.